Que Teu Espírito Santo abra os nossos olhos para ver muito mais além, muito mais daquilo que podemos compreender com as nossa própria mente. Fala ao nosso coração. Amém. Vamos falando sobre nova aliança e vamos lembrar hoje do que aconteceu nesta data. Na Páscoa foi quando Jesus, lá na cruz, ele disse uma frase que mudou a história para sempre. Ele disse: está consumado. Acabou. C'est fini. Não há mais nada a fazer. Não há mais nada a ser feito. Nada pode ser acrescentado à obra de Jesus na cruz. Por que isso é tão importante? Porque isso muda a nossa maneira de viver como cristãos. Se o sacrifício de Jesus não foi suficiente, alguma coisa está errada. A minha fé está se apoiando numa mentira. Então, a gente sempre lembra que a aliança fala sobre relacionamento. E a aliança com Deus é como Deus se relaciona comigo e eu com Ele. Hoje nos relacionamos com Deus Pai por meio de Jesus, da obra consumada na cruz. Não é mais pelo esforço de cada um para ser justo. Isto era na antiga aliança, quando os homens tinham que obedecer toda a lei de Deus para ver se conseguiam ser justos, e não conseguiam, como falamos em outras mensagens. Então, na época da antiga aliança só foi mostrado uma coisa, que nós precisávamos de Jesus. Precisávamos de uma operação no nosso coração. É por isso que Jesus tem que vir. Agora, o que é que significa, não é, isto conosco? Como já falamos, aquele cristianismo não é fazer a obra de Deus, trabalhar para Deus, servir a Deus. Contém isso, obviamente, mas não pode ser definido por isso. Você não pode definir cristianismo como aquilo que você faz para Deus. Você tem que definir cristianismo por quem você é para Deus. Então, o cristianismo é um relacionamento com o Pai por meio de Jesus. Ser cristão é ser filho de Deus e viver como um filho nessa terra aqui. Para pensar. Todo o poder necessário para você viver uma vida como filho de Deus nessa terra foi dado por Jesus na sua morte e ressurreição, porque Ele disse: está consumado. Porque Deus, o Pai, não vai pedir algo para nós que Ele nos deu o poder de executar, ou fazer, ou ser. Mas tudo começou lá, como nós falamos na ceia, quando Deus resolve ter uma família, com muitos filhos. Família para Deus é relacionamento, família para Deus é vínculo. Família para Deus são pessoas que se importam umas com as outras. E Deus, nosso Pai, nos criou para estar sempre na sua presença. Você pode descobrir isso lá no Gênesis, porque lá no Gênesis, o que acontece? Lá no Gênesis, Deus planta um jardim. Diz que, sabe, você já leu o texto de Gênesis? Não projetei aqui, mas Deus plantou um jardim, foi Ele mesmo que plantou. Ele mesmo plantou o jardim, chamado paraíso, Éden. Eu gosto de chamar do jardim da presença de Deus, porque lá o homem vivia com a sua esposa e Deus conversava com eles. Vinha sempre no final da tarde conversar presencialmente. O jardim do Éden era um lugar onde o natural e o sobrenatural se encontravam. A gente não consegue imaginar realmente isso, mas é nesse jardim da presença que é um lugar de intimidade, é um lugar de conversa, é um lugar de relacionamento, é um lugar de liberdade, é um lugar onde tinha provisão plena, não faltava nada, era um lugar onde não havia medo nem vergonha. Já imaginou se a terra fosse um lugar assim? Fala a verdade, não seria maravilhoso? Este é o lugar que Deus criou para estar com a gente. Então, também diz que no Éden
havia um inimigo, e ele também vivia por lá. E ele achou que ele podia ser a quarta pessoa da Trindade. Na verdade, ele achou que ele podia ser como Deus. E Deus falou: não, você não pode ser como eu. Na verdade, eu vou criar um ser semelhante a mim, e nós vamos ser um. E eu vou viver neles. O rapaz não gostou muito disso não, contou umas mentiras. Bom, como eles eram livres num lugar de liberdade, eles fizeram uma escolha de ouvir outra voz, duvidaram do amor do pai, e isto trouxe morte para este casal. A morte é a separação da presença do pai, porque o pai é vida, Jesus é vida. Não sei se você percebe, hoje em dia, Deus quer nos dar uma família, mais do que Deus quer nos dar um casamento. Você entende o que eu quero dizer? Não estou dizendo que Deus é contra o casamento, mas o propósito de ter um casamento é porque Deus quer uma família. Então, tem muitas pessoas hoje que querem o casamento para ser felizes. Tem muita gente que quer casar, mas não quer nem ter filhos. Aliás, esse mundo está buscando um tipo de felicidade voltado para si mesmo. E Deus fala: o tipo de felicidade que funciona para você é aquela onde eu estou presente na sua vida e você na minha, junto com outras pessoas. Então, essa separação, não é, faz com que Deus tome a iniciativa de ir atrás da gente. Presta atenção, depois que o homem sai lá do lugar da presença, do jardim da presença, é Deus que vai atrair ele. Aí Deus conversa com Caim, ele conversa com Abel, ele vai, e a coisa vai ficando pior, a natureza humana vai aumentando, até que chega Noé. Deus fala o seguinte: o negócio está muito difícil, vou fazer uma limpa geral, salvar Noé. Beleza, mas os filhos de Noé continuaram com a natureza pecaminosa e gerando. Deus faz uma aliança com Noé, o símbolo é o arco-íris, não é? Deus faz uma aliança com Abraão, nós já falamos no passado aqui, na semana passada. Deus então, depois, Abraão, o povo vai para o Egito, é libertado. Deus faz uma aliança com Israel, com a lei. Depois Deus vai fazer uma aliança com Davi, e diz o que para Davi? O seu descendente vai reinar para sempre no trono. Quem que ele está falando? De Jesus Cristo, o descendente. Jesus Cristo, então ele é o descendente de Abraão, a quem feita a promessa. Jesus Cristo, ele é o filho de Davi. Jesus Cristo é o filho do homem, como ele mesmo se chama. O que ele quer dizer? Eu sou o homem que Deus sempre quis criar, porque Jesus está aqui como homem, não como Deus, como a natureza humana, sem pecado, e ele vive como um homem. Ele é o filho do homem. Jesus é o filho de Deus. Jesus também é o Messias, aquele que havia de vir, o ungido, o Cristo. Jesus também, ele é o profeta que devia vir ao mundo. Ele é o rei dos reis. Ele é o sacerdote, o último. Ele é. Então você vai ver toda a Bíblia, todas as Escrituras, que são o Antigo Testamento, convergem para Cristo, apontam para Cristo. Tudo está apontando somente para o Filho. Por isso Jesus fala assim: vocês examinam as Escrituras, porque pensam ter nelas a vida eterna, e são elas que falam de mim. Mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Há uma escolha. Ele faz lá, e seus fariseus estão tudo aponta para Jesus. O Pai quer os seus filhos de volta. O Pai quer os seus filhos de volta. O céu não é então um lugar de destino, é um lugar de retorno, porque lá é o nosso lugar. Amém? Estamos voltando para a casa do Pai. Jesus nunca quis que a gente saísse. Nós estamos voltando. Jesus não veio trazer. Alguns pensam que o cristianismo é chegar no céu e acabou. Não. O cristianismo é viver como filhos de Deus aqui e lá na eternidade. Amém? Porque lá já está garantido o nosso lugar. Se você crê em Jesus, você tem um lugar lá. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ei,
Sempre teve muitas moradas na casa do Pai. Então, está dando para entender? Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, disse Jesus. Vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, eu vou voltar para buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. O que Jesus está falando? Ele está falando que ele vai morrer. Os discípulos não entendem. Nessa última semana, que foi essa que nós comemoramos, a Semana Santa, Jesus está conversando com seus discípulos, dizendo: eu vou morrer, eu vou partir. Eles não entendem. Ele fala: mas eu vou voltar, não vou deixar vocês órfãos. Por que ele vai voltar? Porque Jesus vai ficar lá em cima, mas ele vai enviar o Espírito Santo, que é a presença dele em nós, amém? Não vai deixar órfão. É melhor. Jesus falou assim: é melhor que eu vá, porque eu só estou aqui com vocês 12, e mesmo assim a gente está cansado, e a gente tem que dormir, mas se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai habitar para sempre no seu coração, 24 horas por dia, é muito melhor, amém, irmãos? E você tem uma casa lá, física, na eternidade, na dimensão celestial. Não sei como é que é, mas deve ser muito legal, não é verdade? Deve ser poderoso. Só que eu não posso viver pensando somente lá, né? Porque a gente está aqui. Agora, como é que Jesus vai fazer isso? Como é que ele vai nos levar de volta para a casa do Pai? Tem um problema, né? Porque todo ser humano é escravo do pecado. Ele vai fazer uma nova aliança. Ele vai estabelecer uma nova forma de Deus se relacionar conosco. Só Jesus pode fazer isso. Então, Jesus vai fazer uma aliança com o Pai. O Pai vai aceitar o sacrifício de Jesus. E nós, apenas por crer pela fé, vamos entrar. Então o que acontece? O homem tem essa natureza degenerada pelo pecado. E o salário do pecado é a morte. Então você precisa morrer. Você precisa morrer. Olha para essa pessoa linda do seu lado aí, está vendo? Olha aí, olha o Rafael, olha a Cíntia. Tinha que morrer, rapaz, lá crucificada, senão a bichinha não tinha jeito não. E esse barbudão aí, tem que morrer. Mas andar para matar a humanidade toda? Não, eu não preciso morrer porque eu faço tudo direitinho. Rapaz, você é o primeiro que vai pregar na cruz. Justiça própria. Toda a humanidade precisaria morrer. Lá no dilúvio quase toda a humanidade morreu, mas não adiantou muito, né? O problema está dentro do ser humano. Então, e se tiver morto, como é que volta para a casa do Pai? Como é que Jesus vai fazer isso, irmãos? Jesus morreu uma morte diferente. Ele não morreu qualquer morte. Esta é uma chave. É isso que estamos celebrando hoje. A Páscoa. A ceia fala de uma morte diferente. Jesus vai morrer uma morte diferente. Jesus está então ali conversando em João 12 com os discípulos e tem os fariseus, toda aquela multidão em volta dele. Então Jesus diz assim: meu coração agora está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, esta hora. Jesus está falando que ele vai morrer, ele vai sofrer. Ele está dizendo: e meu coração está perturbado. Gente, olha que interessante. Jesus está dizendo: está difícil aqui para mim, porque eu sou ser humano agora, eu tenho carne e osso, eu sinto as coisas. A gente não quer. Quantos gostariam de dizer: não, eu quero voluntariamente ir para a cruz, ser rejeitado? Não dá. Jesus fala: mas eu vim para esta hora. E aí o que acontece? Quando ele fala isso, ele fala: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei e vou glorificar novamente. Imagina nós desse. E a multidão que está ali ouviu e disse: nossa, trovejou. Não, foi um anjo. O pessoal gosta de dar opinião, né? Nossa, que dá opinião pra caramba. Deixa eu dizer, opinião não vai mudar você. Palavra de Deus muda, amém? Opinião não muda ninguém. Eu acho que você pode achar o que você quiser, filho. A verdade, somente a verdade é que prevalece. Você pode achar um monte de coisa, sobe no telhado, se joga, vou voar. Pode achar, a força da gravidade vai te puxar para baixo, você morre. As coisas. Tem gente achando que o mundo é como eles sentem, como eles acham. Eu sinto assim, logo é. Eu acho, então vai ser.
Então o que acontece? Jesus diz assim: essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Do tipo, eu já sei. Olha que tremendo. Eu já sei que o Pai, eu já sei. Mas vocês é que estão duvidando. Deus resolveu falar aí para ver se pelo menos começam a crer. Mas não creram. Chegou a hora de ser julgado este mundo. E agora o príncipe deste mundo vai ser expulso. Oh, Jesus, o que ele falou? Vai acontecer. Ninguém sabe direito o que ele está falando, mas ele sabe. Vai acontecer uma mudança definitiva, total, para sempre. Aquele que acha que governa este mundo, aquele que acha que tem o domínio sobre a humanidade, vai ser expulso. Eu vou tomar o poder e a autoridade dele. Que lá o primeiro homem deu para ele, eu vou tomar de volta. Eu vou tomar de volta, porque eu tenho autoridade para isso. Só que para ele fazer isto, ele tem que morrer. Jesus é homem, ele recebeu um corpo. Então olha o que ele fala em João 12:32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E João explica o que ele queria dizer com isso. João diz, ele disse isso para indicar, para explicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Então você pode pensar, ele está falando do tipo de morte, crucificação, onde as pessoas são pregadas numa cruz e são levantados da terra. Mas ele está falando algo mais profundo do que isso, porque ele diz, quando eu for levantado da terra, crucificado, verdade, eu vou atrair todos a mim mesmo. É uma morte diferente. Todos os seres humanos serão colocados nele. Estão entendendo, irmãos? Então, Jesus morre uma morte diferente. Jesus fala isso, está na última ceia, ali. Judas vai lá para fazer a delação, para indicar onde Jesus estaria oculto das pessoas, porque ninguém queria prender Jesus no templo, né? Pega mal, né? Ninguém queria, os caras querem fazer tudo na surdina. Então fala assim, ô Judas, fala aí uma hora que não tem ninguém por perto, tá? Que nós vamos poder pegar ele sem público, sem pessoal filmando, dizendo, olha lá, olha o que está fazendo, postando no Instagram da Galileia, não é verdade? Não, vai ter que ser tudo no oculto. Para a gente levar lá no oculto, lá para os fariseus, para ele ser condenado, e para depois a gente ir lá e convencer o Pilatos a crucificar, porque a gente não pode, né? A gente não é governo. Jesus vai para o jardim do Getsemane, o jardim da pressão. Sabe o que é Getsemane? Getsemane é lugar de prensar azeitonas. Sabe como é que tira o óleo? Sabe aquele que você compra, azeite de oliva, não é? Primeira extração a frio, né? Acidez 0,1. A gente nunca sabe se é verdade, não sabe, né? A azeitona é prensada até sair o óleo. É o lugar da pressão. Jesus está no Getsemane, no lugar da pressão. Ele vai orar. Leva Pedro, Tiago, João para ir orar. Eles começam a dormir. E Jesus vai orar. Você já imaginou a pressão que é? Você sabe que você vai morrer daqui a algumas horas, vai ser açoitado, vai ser humilhado, vão chicotear você até quase morrer, mas para não te matar. Depois vão pregar você numa cruz, para te deixar agonizando por dias, porque a morte por crucificação levava dias para morrer, muito longa, a pessoa perde o ar, ficava lá, é muito longa, uma morte muito lenta.
Nessa época, muitos já haviam abandonado Jesus. Quando ele faz o discurso, eu sou o pão da vida, quem não come a minha carne, bebe meu sangue, não tem parte comigo. Muitos falam, esse discurso é difícil, hein? Não, sei não, só vou continuar seguindo esse Jesus aí, não. Muitos abandonaram. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes. E que todos os demais discípulos iam abandoná-lo. Jesus sabia que os líderes judeus estavam tramando para matá-lo, porque estavam com medo de perder a sua posição. A religião gosta da posição. A religião gosta da preeminência do primeiro lugar. Por isso que no nosso país tem registro de pastor que manda mandar pastor. Pastor encomendando assassinato de pastor, é uma coisa horrível. Porque tem poder. Parece coisa de louco. Mas isso não é Deus. Ele seria condenado pelo Império Romano. O Império Romano não quer problema com os judeus. O Império Romano não quer, ele quer paz e ordem ali, ele quer manter. O que tem que fazer? Tem que matar alguém? Mata. Pode matar. Quer Barrabás ou quer Jesus? Mata Jesus. Amém, irmãos? O governo quer ficar o pessoal do governo quer ficar no poder. Não interessa o que ele tem que fazer, quer ficar no poder. O que tiver que fazer, ele faz, contanto que ele fique no poder. Qualquer governo humano, tá certo, irmãos? Então estão todos do mesmo lado. Direita, esquerda, centro, meio centro. E do outro lado tem o reino de Deus. Então, Jesus está enfrentando, ele está só. Ele sua gotas de sangue. Diz que Deus manda um anjo para confortá-lo. Ele está suando gotas de sangue. Ele fala para os amigos, vocês não podem orar comigo uma hora? Não consegue. Ele fala, Pai, se for possível. Será que tem um jeito? Eu sei que está meio em cima da hora. Se for possível. Mas seja feita a tua vontade. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Pouco antes ele falou, quando estavam brigando ali, né? Pedro decepa a orelha do servo, sumo sacerdote. Jesus cura, quando ele foi preso. Jesus fala assim, se eu quisesse, eu pedia agora uma legião de anjos. Meu pai mandaria e esse negócio estava resolvido. Só que nós estaríamos aqui, não haveria uma família. Deus podia criar uma outra humanidade se quisesse. Ele é o Todo-Poderoso, amém? Porém Ele nos ama. Então lá está Jesus rejeitado, abandonado, na pressão. Então assim, Ele sabe o que a gente passa. Ele sabe a dor numa injustiça. Ele mais do que tudo sofreu, foi tentado. Nós não conseguiríamos, mas Ele conseguiu. Jesus obedece até o fim porque Ele nos ama. Um amor tão grande. Nunca houve amor assim. Ele quer nos levar para casa. Ele falou, Pai, o Senhor quer isso de volta, eu também quero. Jesus é crucificado entre 2 ladrões. Se você vai ler João, você vai ver todas as escrituras se cumprindo. Tudo que está escrito no Salmo sobre Jesus se cumprindo. Foi lá entre os malfeitores, tudo se cumprindo. Palavra por palavra. Primeira coisa que Jesus fala na cruz, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Se eu tivesse lá, acho que se alguém tivesse lá ouvindo, ia dizer o seguinte, não, eles estão sabendo que estão fazendo sim, eles estão fazendo de propósito, eles sabem que estão fazendo. Eu penso que os ladrões também ouviram isso, né? Porque alguém que está na cruz preso, para falar ele tem que falar alto, senão não sai. Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Acho que os ladrões ouviram. Um falou, desta cruz, você vai te salvar, você não é o Messias. O outro fala,
Para com isso. Você não se arrepende diante, você não está vendo que você não teme a Deus, não. Nós merecemos estar aqui. Provavelmente eles eram ladrões e homicidas, por isso estavam sendo crucificados. Mas este mal nenhum fez. E esse ladrão fala: Senhor, lembra-te de mim quando eu entrar no teu reino. Esse ladrão deve ter ouvido a mensagem. Ele deve ter ouvido Jesus, né? Porque ele falou reino, sabia que ele tinha um reino. Ele já teve ouvido a mensagem do reino. Ou alguém falou para ele. Ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no seu reino. E Jesus dá uma resposta surpreendente. Jesus dá uma resposta que a gente tem dificuldade de engolir. Porque é um ladrão assassino que está preso ali. E Jesus disse para ele: eu asseguro, em verdade te digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Mas espera aí, não. O que ele fez para merecer? Nem batizado ele foi. Está ligado que não deu tempo, né? Ele morreu, né? Jesus falou: hoje estará comigo no paraíso. O ladrão talvez pensou: mano, eu vou ficar aqui quase não sei quantos dias aqui, preso numa cruz. Não lembro agora quantos dias vai para morrer. Mas é uns 3, 4 dias, parece, mais. Mas é que naquele mesmo dia, os fariseus iam chegar para o Pilatos e falar: seu Pilatos, amanhã é o Shabá, dia de adorar a Deus. Olha que hipócritas, né? É ruim ter crucificação, né? E precisa acabar mais cedo. Então, foram lá e quebraram as pernas do ladrão para eles morrerem rápido. Jesus falou: você vai morrer hoje, filho, mas você vai estar comigo hoje, no jardim da presença de Deus. O que ele fez para merecer? É verdade que ele não teve tempo de viver uma vida. As nossas obras serão julgadas, mas porque ele se arrependeu e creu, Jesus ofereceu a ele o mesmo que a todos nós, o mesmo que a você que nasceu no lar evangélico, bonitinho, fez tudo certinho toda a sua vida, porque a graça de Deus é assim, amém? Ele quer todos de volta para o lar. Por isso que é uma mentira horrível achar que pelos seus próprios méritos você pode merecer alguma coisa a mais que um ladrão homicida na cruz no último minuto. Jesus dá o máximo para todos. Dá para aceitar isso, não? Dá para aceitar? Não dá porque a gente não quer perdoar a ofensa do nosso irmão, da pessoa que não gostou da gente, a gente fica segurando. Jesus falou: não, abre mão. Podia não ter essa parte, mas está lá na Bíblia. Você quer entrar no meu reino? Você reconhece quem eu sou? Tá, então você vai. E depois Jesus vai dizer: meu Deus, por que me desamparaste? O que ele está dizendo com isso? Ele está sentindo o peso dos pecados. Ele está sentindo que, agora que toda a humanidade foi colocada sobre ele, o que ele faz agora? Ele atraiu o pecado de todos. E o Pai agora porque ele não consegue mais sentir a presença do Pai, porque ele assumiu o nosso pecado. E ele sentiu o que a gente sentiu, distante de Deus. E por último, logo depois, ele fala: tenho sede. Dá um vinagre com fel para ele, ele prova, mas não bebe, porque o vinagre com fel seria um narcótico, para ele ficar entorpecido. Ele se recusa a ficar entorpecido, ele prova, mas não bebe, e ele diz assim: tetelestai, que significa está consumado, e imediatamente ele entrega o espírito e morre. Este verbo no grego diz tetelestai, algo que diz assim: está acabado, completo, terminado, a ordem foi cumprida, foi executado até o fim, não há mais nada a ser feito. Pá, ele morre.
Quando acontece isso, pode subir a banda aqui, rasga o véu de alto a baixo. Rasga o véu de alto a baixo. Sepulcros são abertos. Pessoas ressuscitam. Está tudo acontecendo neste momento. É arrepiante, né? Está consumado. Está consumado. Jesus disse assim: eu fui até o fim e agora está consumado. O sangue derramado, o corpo foi partido, agora uma nova aliança foi estabelecida. O primeiro efeito a nova aliança foi estabelecida no ato, tanto que Deus rasga o véu, acabou a separação, agora eu vou habitar com os meus filhos, eu vou habitar neles primeiro, com o meu Espírito Santo, e depois eu vou trazê-los de volta para o lugar que eles nunca deveriam ter saído, no jardim da minha presença. Aí, na cruz, Jesus então nos substituiu fisicamente, mas Ele nos incluiu espiritualmente. Deu para entender? Nós morremos com Ele. Eu queria dar uma boa notícia para você. Naquela Páscoa, você também morreu. A sua velha natureza pecaminosa, escrava do pecado, morreu. Como é que eu experimento? Creia. Porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Um morreu por todos, todos morreram. Lembra que tinha que morrer toda a humanidade? Morreu assim. Foi uma morte especial, não foi qualquer morte. É uma morte diferente. E Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida, recebe o quê? Uma nova vida. Porque quando você fala morte, você fala ressurreição. Quando você fala morte, você fala vida. Primeiro morre, depois vive. Para que não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que por eles morreu e ressuscitou. Você está ligado no que aconteceu? Quando Jesus atraiu a gente lá na cruz, nos uniu com Ele, nos uniu na sua morte, mas também nos uniu na sua ressurreição, porque não nos deixamos de ficar unidos, não nos uniu mais. Jesus se torna homem, se une a nós, e nós nos unimos a Ele. Aí Ele recebe toda a injustiça, e nós recebemos dele a sua justiça. Ele se faz impuro, e nós nos tornamos santos. Fomos justificados. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. Diga amém. Foi, está no passado, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Viu que morte especial que Ele morreu? Quando nós morremos com Ele naquela cruz, também morreu. Mas peraí, eu pensei que era o pecado que ia morrer. Não, o pecado está aí neste mundo, nós é que morremos para ele. Sabe o que é o poder que um pecado tem sobre o morto? Nada, porque o morto não reage. Então para o pecado nós estamos mortos, mas para Deus nós estamos vivos. Por isso nós ouvimos e seguimos o Espírito de Deus. Por isso nós experimentamos morte e vida. Nós é que morremos. Morremos para este mundo, morremos para as paixões desse mundo, morremos para os desejos deste mundo, morremos para... E uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, porque Cristo foi ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem domínio sobre Ele. Se a morte não tem domínio sobre Cristo, a morte não tem domínio sobre nós. Olha que poderoso, gente. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado, mas agora Ele vive para a glória de Deus. Portanto, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Você está morto? Você está vivo? Estou morto para o pecado, mas estou vivo para Deus. Então eu sou um morto-vivo, mas não daqueles dos filmes, tá? É um belo de um morto-vivo, morto para o pecado,
vivo para Deus. E o corpo de Jesus está num túmulo, num jardim. Eles tiraram e colocaram no terceiro jardim. O jardim do Éden, o jardim das oliveiras e agora o jardim do sepulcro. Enquanto o corpo de Jesus está morto no jardim, ele está vivo no mundo espiritual. E ele desceu até a mansão dos mortos, até o Hades, meteu a porta no pé da casa do capeta e falou: você não é mais dono deste lugar, dá aqui essas chaves, agora eu governo e eu reino para sempre. Amém? Pode aplaudir a ele. O pessoal acha que ele está morto no túmulo, e ele está fazendo a maior obra de todas. Ele pega tudo aquilo. Eu tenho as chaves da morte e as chaves do inferno. Quer dizer, eu posso entrar lá e abrir a hora que eu quiser, eu tiro quem eu quiser. E sabe para que ele entrega essas chaves? Para a igreja que somos nós. Vai lá. Você pode usar para abrir a porta do inferno e tirar as pessoas de lá. É esse que Jesus fez. Lá fora o pessoal pensa que ele está morto no túmulo, mas ele está fazendo a redenção. Então ele ressuscita lá no jardim do sepulcro, que na verdade eu prefiro chamar de jardim da ressurreição. Porque no domingo de manhã foi lá as Maria Madalena, foi a Maria, elas foram lá para embalsamar o corpo de Jesus. Chega, não tem corpo, a pedra está removida, os soldados fugiram. Não tem corpo, tem os lençóis. Roubaram o corpo de Jesus, roubaram, não é possível, roubaram. João também vai lá, Pedro olha. Ele falou assim: é gozado que roubaram, porque tem um lenço que cobriu o rosto, está dobradinho aqui do lado. Está dobradinho aqui do ladinho. E o que rouba o corpo e tirar as faixas? É meio louco, né? Então eles entenderam. Ninguém roubou nada. Ele ressuscitou. Então esta Maria está saindo do túmulo e um homem pergunta para ela: por que você está chorando? Jesus aparece para uma mulher primeiro. Mulheres, vocês são muito abençoadas, não é verdade? Não? Glória a Deus. Também acho que ele queria garantir que a mensagem fosse distribuída, né? Então entrego para uma mulher. É a mulher que sente a dor. Toda a humanidade nasce do ventre de uma mulher. A mulher sente mais dor quando alguém morre do que os homens, que passou por ela. Ela fala: Senhor, sabe onde puseram? Pensou que era o jardineiro. Pensou que Jesus era o jardineiro, está no jardim. Ele fala: Maria. Quando ele chama pelo nome, ela fala: Mestre. E agarra os seus pés. E Jesus diz: vai lá, conta para os meus amigos uma coisa, que eu estou subindo para o meu Pai e o Pai deles, para o meu Deus e o Deus deles. Olha que coisa tremenda, gente. Você vai dizer que eu estou subindo para o meu Pai e o Pai deles, para o meu Deus e meu Deus. Agora eles têm um Pai. Agora você tem um Pai, amém? Você é filho agora, porque ei, eu garanti de volta a sua filiação. Então nós somos unidos com Cristo lá na sua morte. Nós somos unidos com Ele na sua ressurreição. Oh, uma nova aliança, uma nova forma de se relacionar com Deus. É bom, não é? Nossa, a gente ficaria menos preocupado se pensasse mais nisso. Eu quero terminar com esse texto. Por certo, Moisés foi fiel servo na casa de Deus, e seu trabalho ilustrou verdades que seriam reveladas mais tarde. Mas Cristo como filho, porque na antiga aliança éramos servos, mas agora nós somos filhos. Cristo como filho é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus. Se nós mantivermos corajosos e firmes a nossa esperança até o fim, nós somos a casa de Deus. Cristo, nova aliança, filho. E nós somos o quê?
filhos. Somos filhos e somos a casa de Deus. Agora existe uma nova maneira de viver. Jesus não é filho e não é servo. E Ele vem nos tornar filhos. Para isso Ele nos fez a morada do Espírito Santo. A própria presença dEle em nós. Amém. O Espírito Santo já está dentro de você. Você que crê em Jesus. Você tem uma família agora. Você tem uma casa. E nós vamos voltar para aquele jardim um dia. Mas antes disso nós já temos a presença dEle aqui no nosso meio. Amém. Como é que nós vivemos essa nova vida, irmãos? Como filhos de Deus. Pensa nisso. Eu sou filha. Eu sou filho. Deus me ama do mesmo jeito que Ele ama Jesus. É isso aí. João 17, 23. Amado por Deus do mesmo jeito que Ele ama Jesus. Com direito à mesma herança de Jesus, porque é filho igual. Está escrito, co-herdeiros com Cristo. Ouvir a voz do Pai. Ter orações respondidas. Vamos ficar de pé.